Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus, no livro de Gênesis, no capítulo 1, nos versículos 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Amém. Pode sentar. Eu também me perguntei, quando Deus mandou pregar aqui, o que eu pregaria, né? Porque realmente isso não foi iluminado pelo Espírito Santo. Esses 15 anos eu já preguei mais de uma vez. E eu tenho um arquivo, Deus vai me dando palavras, e eu faço e coloco ali que eu chamo de arquivo divino. Para que, se por acaso houver muita coisa, ou viajo, ou chegue meio, eu tenho ali uma palavra já dada por Deus. Aí, isso é muito bom, porque quando Deus me dá uma palavra que eu já preguei, eu tenho certeza que é porque não está faltando palavra. Eu digo, Deus é muito bom comigo. Tem uma aqui, poderíamos chamar inédita, que ainda não foi pregada por mim, mas Deus mandou eu pregar nessa aqui. Mas é lindo. Aí você vê logo que a palavra se confirmando, que ela se renova. Porque eu já tendo pregado, já conhecendo, já, sabe, me maravilho, e eu fico tão grato, eu fico tão alegre. Eu digo, Senhor, imagina aqueles que estão recebendo pela primeira vez, né? Com certeza se alegra também. Mas a palavra de Deus, quando ela é iluminada, quando ela é pregada pelo Espírito Santo de Deus, teologicamente correta, ela tem começo, meio e fim. Então é muito importante que você preste atenção, porque ela é contextualizada. Ela é uma diversidade muito grande dentro de uma unidade perfeita. E se você perder uma parte, uma afirmação que eu vou fazer aqui, você vai interpretar de maneira deturpada. Por quê? Porque você não está no contexto que eu vinha falando. Então você tem que entender desde o começo, para você saber exatamente o que é que aquela assertiva está querendo dizer. Por isso que nós temos que prestar atenção, dê o sono, levante, mas não perca nada, porque é muito importante. E pregar Gênesis, né? Falar sobre a criação, é algo que só realmente Deus, quem fez, é que pode nos ensinar. Por isso que foi dito com muita propriedade por um escritor: as raízes de toda a revelação subsequente acham-se aprofundadas em Gênesis. E quem quiser compreender verdadeiramente essa revelação, deve começar desse ponto. Então está dizendo que você tem que conhecer o livro de Gênesis. Porque as raízes de toda a revelação subsequente, quer dizer, tudo que vem para frente, vem depois, depende do que você vai entender em Gênesis. O próprio nome já confirma, né? É a origem de tudo. Gênesis, começo, a origem. Logicamente, daí onde veio aquela afirmação, árvore genealógica, né? Dali vem toda a família, árvore de Gênesis. Ali começou tudo, é a árvore, é a genealogia. Por isso que ela é tão importante na Bíblia. E me preocupa muito, como pastor, e sei que essa preocupação vem de Deus, que pessoas leem muito mais outros livros de autores humanos do que a própria Bíblia. Porque eles não entendem, e o homem, ele gosta de dominar as coisas, né? E aquilo que é muito fácil, a compreensão dele, principalmente a compreensão natural carnal, o satisfaz.
Mas nós temos que procurar a compreensão divina sobrenatural. A que é fruto da iluminação do Espírito Santo. Quando você vê isso, o livro de Gênesis, ele passa a ter uma lógica muito clara. Porque você lê, literalmente, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Sim, o que é que Deus quer dizer com isso? Nós vamos ver que tem muito ensino em cima de um versículo desse, mas ele só é possível com a iluminação do Espírito de Deus, porque a Bíblia foi inspirada por homens que Deus escolheu. Ela está revelada aqui, mas a exegese perfeita, fidedigna dela, só pode ser feita pela iluminação do Espírito Santo, e não pelo conhecimento acadêmico, pela interpretação do homem. Por isso há tanta deturpação da Bíblia, porque são feitas interpretações humanas. Elas não são frutos da iluminação do Espírito Santo. Não há fonte de sabedoria similar à palavra de Deus. Como manual da criação, é na Bíblia que nós encontramos todas as respostas para os nossos problemas, para tudo o que nós necessitamos. Por isso é que Deus ordena em Josué 1, 7 e 8. Olha o que ele diz. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado. Olha, tão somente, basta isso, basta isso. Seja forte e corajoso. Isso deve ser alguma coisa muito... É só o que nos basta, mas tem que ser forte e corajoso, para ter o cuidado de quê? De fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Então Deus disse que basta isso na sua vida. Precisa outra coisa. Todas as coisas vêm em virtude de como você lidar com isso. Aí ele continua dizendo assim, ó, dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Para quê? Para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Logicamente eu pregaria aqui horas só em cima disso aqui, mas ele está ajudando, ele está subsidiando o ensino do que Deus quer nos dar nesses dois versículos. Por isso eu não vou fazer exegese, mas fica claro, como eu disse, se você acompanhar o contexto, fica claro. Ele está dizendo que a palavra é tudo. Não se desvie dela do jeito que está aí. A palavra de Deus não é relativa, ela é absoluta. Ou você cumpre, ou você não cumpre. Não tem mais ou menos nela. Ela é totalmente absoluta. Ó, não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Olha o que ele diz em seguida. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite. Não cesse. Em vez disso, medite nele dia e noite. Meditar não é ler de qualquer maneira, é orar, pedir a iluminação de Deus e ler com amor. Porque só a pronúncia da palavra de Deus é poder. Porque isso aqui é a palavra de Deus. Eu sempre digo, se tem um momento que o diabo não chega perto de você, é quando você está lendo a Bíblia. Não interessa que você não está entendendo nada. Você tem que se lembrar que você está pronunciando, a sua boca está falando poder. Não que você tenha poder, mas a sua boca está falando poder. Dela está saindo poder, porque dela está saindo a palavra de Deus. Nesse momento não tem perigo do diabo estar perto de você. Agora isso é preciso fé. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Aí olhe o resultado. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, mais uma parte da Bíblia que resume tudo o que é o poder da palavra, o que é que Deus quer de nós, o que é que nós precisamos para ser felizes e prósperos. Diz aqui, na primeira Bíblia,
que foi impressa na Escócia em 1576, havia umas colocações que eu achei muito válida e muito linda. Era definições da Bíblia, que dizia assim: nela está a fonte da qual a água flui para refrescar o calor do pecado. Nela está a árvore da qual a verdade nasce para orientar a nossa vida aqui. Gênesis, né? Nela está o juiz que acaba com a contenda quando os nossos recursos, os recursos do ser humano, falham. Nela está o pão que alimenta a vida, Jesus, que a morte não pode atacar. As boas novas da eterna salvação vêm aos nossos ouvidos a partir dela. A fortaleza da nossa fé está nela, bem como o escudo que nos defende. Você veja que coisa maravilhosa. Deus já usando, né, na primeira Bíblia escrita na Escócia em 1576, coisas tão lindas, que definem tanto, né, o poder e o que é a Bíblia sagrada para nós. Então não seja, né, como o porco que tinha uma pérola à sua disposição, mas obtinha mais prazer na lavagem e em se espojar na lama, naquela palavra que diz. Então a pessoa que tem a Bíblia e ela se satisfaz com outras coisas, é como o porco que está com a pérola na frente dele, mas não sabe o valor que tem, porque qual é o valor que um porco sabe de uma pérola? Mas é uma pérola, mas ele gosta mais da lama. Assim é muita gente que anda com a Bíblia na mão. Não dá o valor, nem tem consciência do poder que a Bíblia tem para cada um de nós. É o manual da criação. Os fabricantes de carro fazem um carro, deixa o manual. Para você fazer tudo de acordo com como está ali, que a vida útil do carro fica maior. O cara faz uma televisão, deixa o manual. Deus nos fez, deixou o manual. Então, se eu quero funcionar bem, ter uma longa vida, vida útil, eu tenho que obedecer o manual. Por isso que ele diz, agora, é linda a palavra, né? Porque diz assim, ó, ser forte e corajoso. Então não é para todo mundo não, obedecer e viver a Bíblia não. Tem que ser forte e corajoso. Porque senão, pula fora com certeza. Não leia este livro de qualquer maneira, mas com um único olhar. Leia desejando primeiramente a graça de Deus, para que assim possa entendê-lo. Leia buscando, aqui está a minha salvação, aqui está a minha riqueza, aqui estão minhas bênçãos, aqui está tudo. Se você ler dessa forma, não maquinalmente, porque há uma diferença de não entender para ler de qualquer maneira. Olhe, eu vejo a Bíblia, isso não é legalismo, isso não é... Mas eu entendo tanto como a palavra de Deus, que eu tenho reverência à Bíblia. Sabe, é interessante, é uma coisa minha. Eu não consigo colocar nada em cima da Bíblia. Eu não consigo fazer anotação na Bíblia. Isso é meu. Mas por quê? Porque eu entendo ela como aquilo que contém o poder de Deus. É uma representação, é um livro, mas é um livro sagrado. Olha aí. Se ele é sagrado, eu não posso tratá-lo como eu trato os outros livros. Então não tem nada a ver com legalismo, nem com radicalismo, mas com verdadeira reverência, com honra, aquilo que deve se dar honra. Ore ainda em fé a esse respeito, para que possa dar bons frutos, que o entendimento traga esse efeito, o de mortificar o seu pecado. À medida que você vai lendo, você vai se fortalecendo e vai mortificando o pecado. Sem dúvida nenhuma, isso naturalmente vai acontecendo na sua vida. Eu nunca imaginei me livrar do pecado como Deus me livrou. Nunca, nunca.
Eu cheguei numa fase que quando eu estava com uns 3, 4 meses sem pecar, eu me prostrei a Deus e pedi para Ele me levar. Porque eu temia tanto pecar de novo, e tinha tanta certeza que qualquer hora eu caía, que eu disse, me leve, o Senhor é Deus, não deixa eu voltar para onde eu estava. Eu quero dizer ao Senhor que a qualquer momento eu caio. Porque eu estou sendo tentado, eu não tenho força, eu não consigo. E eu não posso mais viver pecando. É horrível depois. Então, é uma situação difícil de um homem. Ele não pode mais viver pecando e não consegue viver sem pecar. Aí foi onde eu me prostrei, clamei que Deus me levasse, ou, se for da tua vontade, com o teu poder, me liberte do pecado. Porque eu mesmo não tenho. Naquele dia, há anos atrás, que eu me levantei dessa oração, eu me levantei liberto. Deus tirou totalmente a carnalidade, a lascívia, o erotismo. É algo assim que a cada dia para mim é novo. É um milagre tão grande que para mim todo dia se renova. Isso é avivamento. Avivamento não é pular, não é gritar, não é dançar, cantar, abaixorear, não tem nada de avivamento. Avivamento é você viver aquele gozo, dizer, rapaz, como é que pode, cara? Um homem como eu, onde abundou o pecado, hoje superabunda a graça. Isso é verdade, eu estou vivendo isso. Isso é um milagre. Você se delicia, você fica maravilhado. Porque não há milagre maior na terra do que a libertação de um homem do pecado, a mudança de um caráter de um homem. É tanto que é um milagre exclusivo de Deus. Ele não delegou esse poder a ninguém. Somente ele faz isso. Delegou sabedoria ao médico para tocar um coração, para dar visão ao cego, para fazer um aleijado andar, para tocar um rim, mas o caráter, só ele. De tão poderoso e maravilhoso que é esse milagre. Então, mortificando o pecado, então feliz você será em toda a sua vida. Isto se cumprirá em você. Sim, você será feliz em dobro, quando Deus, pela morte, lhe chamar. Porque viver, foi que eu falei, da maneira de viver desse jeito. Viver desse jeito é viver Cristo. E morrer é lucro. Aí você vai ser feliz em dobro. É dessa forma que devemos ler e meditar na Bíblia. Mas a maioria prefere os livros de autores humanos, né? Devido à influência demoníaca desses livros, que são repletos de heresias, é que alguns que leem a Bíblia vão direto aos vários livros, através de mistérios e até de contradições, quando deveriam começar por onde Deus começou. Gênesis. Deus não começou em Apocalipse, Deus começou em Gênesis. Aí todo mundo quer ir para Apocalipse. Ninguém começa pelo fim, rapaz. Você tem que começar pelo começo. Parece redundância, mas tem que ser falado para ver se as pessoas entendem. Então tem os curiosos da Bíblia e aqueles que têm fé que a Bíblia é a palavra de Deus. Deus vai falar mais sobre isso, para você aprender a maneira correta de se dirigir à Bíblia Sagrada para ler, para meditar. Sem se preocupar que você não vai entender. Porque quando você lê genealogia, Sete gerou a Enos, Enos gerou, aí vem até ali você está pronunciando poder. É a palavra de Deus. Você não pode ler de qualquer maneira, nem pular. De alguma forma, Deus vai falar com você ali. De alguma forma, Deus vai derramar poder sobre a sua vida ali. Você deve começar por onde ele começou, Gênesis. Porque Gênesis é a árvore. Todos os outros livros são os ramos, e através dela é que colhemos os frutos. Gênesis é a árvore, por isso é a árvore genealógica
que o humano usa também para definir a família. É o começo, é a origem. Ali é que gera todos os outros. Então, Gênesis, na Bíblia Sagrada, gera todos os outros livros. Gênesis, além de ser o livro introdutório, ele é também explicativo. E todos os outros estão totalmente ligados a ele. Porque ele contém a origem e a explicação de tudo que vem pela frente. Se nós lermos com a visão do Espírito de Deus, pedindo isso, sem dúvida, nós vamos enxergar isso. Através de uma sinopse da revelação anterior, Gênesis constitui uma introdução básica a tudo o que é falado por Deus na Bíblia. Aqui e lá, certas pregações, eu me permito botar alguns termos, porque, logicamente, pregações do pastor Humberto, já soube que teólogos conhecidos pegam e escutam e graças a Deus não conseguem criticar, porque eu não prego nada meu, está na Bíblia. Então, quando é algo mais profundo, eu uso também uns termos profundos para ele saber que o pastor Humberto não é analfabeto. E não é porque fez teologia, não. Não é porque fez teologia, não. Eu creio que Deus me dá essa graça pela iluminação do Espírito Santo de Deus. Eu fiz teologia por uma obrigação. Porque para o mundo, se não tiver o título, não vale nada. Tem que ter o título. Já para mim, o título não vale nada. O que vale é a iluminação do Espírito Santo de Deus. Então, não se preocupe com o título não, meu irmão. Tenha. Agora, não vá ler nem estudar a Bíblia não. Vá meditar. Vá meditar. E pedindo muita humildade. E quer saber quando você está crescendo na Bíblia? É quando você tiver certeza que quanto mais você lê, quanto mais você aprende, mais você se conscientiza que não sabe nada. Se você for ler a Bíblia e achar que você sabe de muita coisa, você está caminhando para a queda. Você está caminhando para a queda. Deus quer, acima de tudo, humildade, a consciência de que não sabe de nada, de que não vai entender nada, se ele não tiver a misericórdia de iluminar. Temos muito o que falar sobre esse maravilhoso livro de Gênesis, e com a graça de Deus nos iluminando, nós teremos, até a volta de Jesus, muito tempo para aprender sobre esse livro. Nós podemos falar de Gênesis com relação à Bíblia inteira, Gênesis só com relação ao Pentateuco, Gênesis e o Apocalipse, o começo e o fim. Mas vamos conhecer um pouco sobre o capítulo 1 e 2, mais especificamente os versículos 1 e 2, que é exatamente o acontecimento maravilhoso, tremendo da criação, que muita gente se engana. Muita gente tem um entendimento totalmente deturpado e enganado do que esses dois versículos da Bíblia diz. E nós vamos ver isso num contexto muito maravilhoso dado por Deus. O versículo 1, como nós vimos, diz, Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ora, se cremos verdadeiramente em Deus, nós temos que ler esse versículo ciente de que ele não é uma teoria humana, ele é uma afirmativa, ele é um testemunho divino, ele é um testemunho divino, dado por Deus. Salmo 93, 5 diz, fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Salmo 119, 99, compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Você está vendo? Aquilo que eu acabei de falar, que não adianta o acadêmico, não adianta, porque ele diz, medito, eu vou até os teus testemunhos, eu vou até a tua palavra com humildade,
consciente que a letra que eu tenho, a inteligência que eu tenho, o acadêmico que eu tenho não vale nada. Olha o que ele diz. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Então o cara diz que sabe mais do que os mestres, porque ele não lê de qualquer maneira, ele medita da maneira que deve se meditar e ler a Bíblia, que é essa maneira que Deus nos alertou e nos ensinou aqui. Os mestres, como é que o cara pode saber mais do que os mestres? Como é que ele pode compreender mais do que os mestres? Mas os mestres que só sabem a letra, o discípulo que medita sabe mais do que ele. É o que está escrito aqui. Salmo 119, 138. Compreendo mais todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Salmo 119, 144. Eterna é a justiça dos teus testemunhos. Dá-me a inteligência deles e viverei. É o que eu digo, não dá para fazer exegese. Mas ele está dizendo, me dê o conhecimento deles. Porque se eu conseguir essa inteligência que não seja humana, mas espiritual, aí eu viverei eternamente. É isso que ele quer dizer. O testemunho da palavra de Deus, ele supera a inteligência humana. Ele está além do alcance da inteligência e da sabedoria humana. Existe uma grande diferença entre uma teoria e um testemunho. Há uma grande diferença. A teoria trata-se, entre outras coisas, de conhecimento especulativo, meramente racional, opiniões sistematizadas, noções gerais, generalidades, suposição, hipótese, utopia, quimera. Isso é teoria. É totalmente diferente de testemunho. É aquela história das teorias que tem, que exatamente, que muitos sabem, mas alguns não ouviram ainda, no curso de teologia, chegaram no Tratado das Doutrinas, aí uns abençoados lá, disse que realmente tinha uma dúvida, né, da doutrina aí, da evolução, tal, e cada um dava um testemunho, o criacionismo, o evolucionismo e tal, e que a possibilidade do homem ter vindo no macaco, aí tal, e eu me abstive desse debate. E eles insistiram comigo. Muita gente sabe, mas alguns não sabem. Mas, ô Alberto, mas diga aí o que você acha, rapaz. Eu digo, não, me deixa eu... Mas parece que o bicho sabe. Aí ficou insultando. Não, mas você tem que dizer, rapaz, nós estamos discutindo aqui, você tem que dizer a sua teoria. Teoria é teoria, você tem que falar o que você acha, você tem que... Eu digo, rapaz, eu tenho a minha posição, eu não quero. Discuta vocês não estão com dúvida? Eu não tenho dúvida nenhuma com relação a isso aí. Pois diga, rapaz, não sei o quê. Aí o professor disse, diga, Humberto. Disse, não, pai, porque pode alguém não entender, se chatear comigo e tal. Não, pode falar e tal. Disse, não, é o seguinte, eu acho o seguinte, que como é uma teoria, alguém pode até achar que o homem veio do macaco. Mas a minha teoria vai além disso. Qual é a sua teoria? Eu disse, olha, eu creio no criacionismo, mas também creio que alguns homens não vieram só do macaco. Tiveram uns que vieram do burro. Aí, menino, foi mesmo matar. Como é um... Eu digo, olha, eu não disse? Eu disse, eu estou falando de teoria. De teoria. Mas, rapaz, de onde foi que tu tirou isso? Aí, de onde foi que eu tirei? Para mim, eu acho o seguinte. A parte da humanidade que acha que o homem veio do macaco é a parte que veio do burro. Rapaz. Aí se zangaram para bater em mim. Eu digo, aí, tá vendo? Aí não é teoria, não posso ter minha teoria. Quer dizer que você pode ter a teoria que o homem veio do macaco, eu não posso ter a teoria que uma parte veio do burro.
Teoria, meu amigo, eu não pedi para dizer não, vocês insistiram. Aí o professor meteu-se no meio. Rapaz, ó, vamos mudar de assunto. Eu digo, bora. Vamos evoluir. Vamos evoluir, vamos sair dessa conversa besta. Porque o cara num curso de teologia dizendo que é crente, dizendo que é... não se discute mais, rapaz. Deus é criador e acabou-se. Então ele não fala de teoria, ele fala de testemunho. Por isso que você vê na Bíblia testemunho. Porque o que é o testemunho? O testemunho ele fala de fatos em si. Fatos, acontecimentos, coisas reais. Então temos que entender que este versículo que inicia tudo, não é um postulado de uma filosofia humana, mas sim o primeiro testemunho de fatos divinos. É a primeira grande verdade que Deus torna conhecida ao homem. Esse versículo, como toda a palavra de Deus, é axiomático. Axiomático quer dizer incontestável, livre de qualquer dúvida. Ele é uma verdade, ele é um fato, ele não é uma teoria, ele é um testemunho e acabou. Nós acreditamos assim e cremos como está no Salmo 19:7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Está vendo? Esse simples aqui, quando você vai fazer o estudo do contexto, é aqueles que têm pouco estudo. É aqueles que não são doutores. É aqueles que não são academicamente formados. Aí Deus diz que, Ele é fiel e dá sabedoria aos simples. Então você, para ter sabedoria, você que tem letra e é acadêmico e tem muito conhecimento e inteligência humana, você tem que, para Deus se tornar simples, regredir a ignorância, para que Ele te dê a iluminação. Senão você não vai receber nada. Você vai ficar só na letra, e a letra mata. O Espírito vivifica. A Bíblia já se inicia com um axioma fundamental. Ou seja, uma afirmação. Se você não crê que a Bíblia é infalível, inerrante, incontestável, nem comece a ler. Tudo depende dessa condição inicial de crença incondicional. Temos que entender isso. Quando eu chego aqui, eu digo, rapaz, aqui é a palavra de Deus. Se eu ver para mim alguma coisa absurda, alguma coisa, eu estou errado. Eu não estou entendendo, nem compreendendo o que Deus quis falar aqui. Mas a Bíblia é inerrante, ela não erra. Ela é incontestável. Ela é infalível. Pronto. Ou seja, precisa-se de fé para ler a Bíblia. Porque a fé é o interruptor que acende a luz do Espírito Santo sobre você, para que você enxergue o que Deus quer falar aqui. Então, sem fé não adianta ler a Bíblia. Tem que partir dessa maneira. Pouca gente hoje acredita em milagres. Exatamente porque não acreditam nesse primeiro versículo da Bíblia. Se acreditasse, com certeza acreditariam em milagres. Pois o menor está contido no maior. No princípio criou Deus os céus e a terra. O que é maravilhoso é que só esse primeiro versículo já põe por terra todas as falsas filosofias criadas pelo homem. Veja que coisa linda. Num versículo, veja o que Deus diz aqui, No princípio criou Deus. Essa afirmação elimina o ateísmo, a doutrina que nega a existência de Deus. Olha, você viu como é interessante você pegar dentro do começo? Ela é infalível. Eu creio que foi Deus. Não é uma teoria, é um testemunho.
É uma afirmação de Deus. É a primeira revelação. É a primeira verdade que Deus deixou para o homem. Então, quando ele diz assim, agora você lendo o versículo. Ora, no princípio criou Deus. Então, essa afirmação, baseado, que é axiomática, incontestável, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, ela acaba com o ateísmo, que nega a existência de Deus. Porque se Deus criou, Deus existe. Acabou-se o ateísmo. No princípio, de novo, criou Deus. A mesma afirmação, presta atenção, elimina também o politeísmo. O que é o politeísmo? O politeísmo é a doutrina que defende a existência de muitos deuses. Se você tem essa afirmação como uma verdade de Deus, uma afirmação axiomática, incontestável, está dizendo que no princípio criou Deus, Deus criou. Então não tem muitos deuses, só tem um. Outra, na mesma frase, no princípio criou Deus. Ora, se Deus criou, está eliminado o fatalismo, que é a doutrina do acaso. Foi por acaso que o mundo surgiu. Se eu creio que foi Deus, esse versículo foi Deus, então acabou-se o fatalismo, porque diz que no princípio criou Deus. Outra, no princípio, você está vendo um versículo só, o que é que fala? Você está vendo a sabedoria de Deus na Bíblia Sagrada? No princípio criou Deus. Se foi Deus que criou, então não foi pela evolução, que é o festival de besterol, conhecido como a doutrina de transformação infinita. A evolução, as coisas foram evoluindo, mas no princípio criou Deus. Se Deus criou, então não evoluiu nada, ele criou do nada. Tudo veio a existir a partir de sua palavra. Então, essa frase elimina outra doutrina, essa doutrina da evolução. Continua, diz assim, criou Deus os céus e a terra. Se Deus criou este universo, então, logicamente, Deus não é parte deste universo. Isso elimina o panteísmo, a doutrina que identifica Deus com o universo. Tem a doutrina aí, cara? Deus é o universo é Deus. Mas como se Deus criou? Se Deus criou, ele não faz parte, rapaz, ele é o Criador. Criou Deus os céus e a terra. Acabou-se, ele não faz parte do universo, não. Ele é o Criador do universo. Acabou-se aqui o panteísmo. Criou Deus os céus e a terra. Deus criou o que não existia. Essa verdade elimina outra besteira denominada materialismo, a doutrina que proclama a eternidade da matéria. Já existia, desde a eternidade. Criou Deus os céus e a terra. Você está vendo como você... Uma frase inicial, você precisa crer nela. Tudo que eu disse aqui, se você crê, na maneira que Deus mandou você crer, aí você aceita toda a sequência. Se você não crê, aí você desmancha tudo o que foi dito. Por isso é que é preciso fé. Você tem que saber que é realmente Deus que começou e Deus criou. Esse primeiro versículo, que é um testemunho, como eu falei, não uma teoria, e é um testemunho do Senhor, é uma verdade divina que repudia e ridiculariza todas as filosofias humanas. Continuando, o Senhor nos afirma através do versículo 2, que diz, Gênesis 1:2, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Olha, poucos capítulos da Bíblia
poucos versículos da Bíblia são tão mal compreendidos e mal interpretados quanto esses 2 primeiros versículos de Gênesis. Por isso é que só crendo incondicionalmente é que o Espírito Santo de Deus ilumina para que compreendamos corretamente os ensinos de Deus quanto à origem das coisas. Olha o que aqui diz o versículo. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Era essa a condição da terra depois da sua criação? E os 6 dias seguintes se referem ao processo da criação original? Parece complicado, mas você vai entender já. Existe muito mal entendido nessas passagens que nós devemos esclarecer à luz do Espírito Santo. Podemos dizer que temos nesses 2 capítulos de Gênesis, quando eu falo 2 capítulos é porque nele todo ele se confirma, mas eu estou falando coincidentemente dos 2 versículos. Então, um registro neles, há um registro da criação, mas da seguinte maneira: a criação original do universo. Onde originou o universo? Em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Presta atenção. A primeira coisa que ele fez foi criar os céus e a terra. Mas é preciso nós lembrarmos que ninguém sabe o que ele fez, quanto tempo levou para ele fazer mais algo depois. Em seguida, veio a criação dos animais, está em Gênesis 1:21. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Em seguida, a criação do homem. Você veja que ele criou primeiro o universo, né? O céu e a terra. Depois os animais, depois o homem. Gênesis 1:27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Olha, é exatamente aqui onde devemos esclarecer algumas diferenças entre a criação original da terra e a sua subsequente reconstrução para que o homem pudesse habitá-la. É aqui onde você vai saber exatamente o significado desse versículo. O que é que Deus está dizendo aqui? Queremos ressaltar que os 6 dias do capítulo 1 de Gênesis não descrevem a criação original da terra. Como é, pastor? Não. Podemos dizer que os 6 dias descrevem a organização e a povoação da terra, do universo que já havia sido anteriormente criado por Deus. A própria ciência moderna comprova a grande antiguidade da terra. E quando alguns erradamente afirmam que Deus criou a terra naqueles 6 dias, colocam a palavra de Deus em contradição. Os versículos 1 e 2 não têm ligação imediata. Existe um espaço de tempo entre esses 2 versículos e não sabemos de quanto. Deus criou o céu e a terra. Aí quanto tempo depois ele criou o céu e a terra? Quanto tempo depois de ter criado o universo, ele criou os animais e os homens? Ele não deixou. Aí é daqueles mistérios que a Bíblia diz que só ele sabe. São afirmações muito sérias, né? Que a gente precisa fundamentar mais. Então vamos lá. Quando ele diz, olha, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Não está descrevendo a primeira condição da terra após sua criação, como muitos pensam. Ele criou o céu e a terra. Passou, ninguém sabe quantas eras. Aí ele olhou e viu que a terra estava sem forma e vazia. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Ou seja, ela tornou-se sem forma e vazia. Vamos lembrar aquele versículo em Gênesis sobre Isaac. É
é um exemplo que dá para você entender esse espaço de tempo, que a gente confunde se for no literal. Em Gênesis 25, 21, está escrito assim: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Pronto. Lendo assim, o versículo nos faz entender que tudo aconteceu no mesmo momento. Rebeca era estéril, Isaac orou e ela engravidou. Mas o contexto nos prova o contrário. Pois o versículo 20 diz, Gênesis 25, 20. Era Isaac, presta atenção, era Isaac de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu. Você veja como é perigoso ver o literal. Você leu, literalmente interpretou. Ora, ele casou, ela era estéril. Ele orou, ela engravidou. Aí lá na frente, como a Bíblia precisa ser contextualizada, lá na frente, Deus informa. Eu acho muito tremendo. O que Deus tinha que dizer que Isaac tinha 40 anos quando casou com Rebeca? Parece uma informação, sim, ele tinha 40 anos quando casou com Rebeca, e daí? Mas no final do versículo 26 está a razão por que Deus disse isso. Em Gênesis 25, 26, assim, ó. Depois nasceu o irmão, que a Rebeca engravidou, né? Segurava com a mão o calcanhar de Esaú, que era Jacó e Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Ó, presta atenção. Era Isaac de 60 anos quando Rebeca lhes deu a luz. Está vendo aí? Então, foi 20 anos depois que Isaac orou, que Rebeca engravidou. E não de imediato, como pode se entender erradamente, quando se lê o versículo 25, 21 de Gênesis. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Você vê que coisa tremenda. Precisou Deus dizer, para garantir o que ele queria dizer e provar, que quando ele casou tinha 40, e quando ele engravidou, quando ela engravidou, ele também, porque o homem engravida junto com a mulher, né? Quando ela engravidou, ele tinha 60. Então o rapazinho orou só 20 aninhos, 20. Tu já pensou? O cara casar com uma mulher estéril, passar 20 anos orando e crendo que vai engravidar? Agora, você não foi iluminado por Deus. Onde é que um homem normal vai fazer uma ligação dessa? Vai encontrar uma coisa dessa? Encontra não, meu irmão. O cara não tem paciência, não é acadêmico. Então foi 20 anos depois que Isaac orou. Assim, são os dois primeiros versículos de Gênesis. Gênesis 1, 2. Olha como agora você vai entender mais. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, então ele falou uma coisa. Literalmente é isso aqui. Mas na continuação você vê que tem um interregno aí. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Entre esses dois versículos, há um grande espaço para todas as eras geológicas. E ninguém pode afirmar qual o lapso de eras era entre eles. É por isso que a ciência diz que a Terra é mais antiga, querem desacreditar da Bíblia, porque a Terra era mais antiga de quando Deus criou os animais e depois os bichos e tal, as coisas, e o universo, os bichos, as coisas, os homens. Mas é o que Deus diz, ele criou muito antes mesmo. A ciência está só confirmando. Deus, no primeiro versículo, ele testemunha a criação original num passado que não sabemos, pois Deus não registrou nenhuma data. Ele diz assim, no princípio Deus criou o céu e a terra.
Agora, que princípio é Deus, que é esse, que data foi aí, meu amigo? Aí só quem sabe é Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. O versículo 2 diz qual era o estado da terra quando Deus, olha aí. Então, o versículo 2 diz qual era o estado da terra quando Deus resolveu, em 6 dias, reconstruí-la com a finalidade de torná-la habitável para o homem. Então, ele criou, passou tempo e tal, ninguém sabe. Gênesis 1, 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Em síntese, esses 6 dias descrevem um novo começo, mas não o primeiro começo. Como Deus lá na frente acabou com tudo, com o dilúvio, e criou tudo novamente. Vamos lembrar em Gênesis 6, 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e estava corrompida. Viu Deus a terra e estava sem forma e vazia, na primeira vez. Aí ele reconstruiu, começou a povoar e fazer tudo. Aqui estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábua de cipreste, nelas farás compartimentos, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Calafetar é vedar. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento de 50, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. No versículo 8 do capítulo 6 de Gênesis, a palavra de Deus nos diz: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Olha esse ensino aqui, que tremendo, meu irmão. Ele começou tudo de novo. Noé aqui, ele não achou graça diante de Deus rindo, não. Estava na frente de Deus, começou a rir, não. Tem alguns sabidões da Bíblia que acham que é isso. Ele não riu, zombando, achando que Deus não tinha poder para destruir toda a humanidade, não. Achou graça diante de Deus, quer dizer, olha aqui se confirmando, pela eleição, pela graça, pela soberania de Deus, Noé foi salvo. Onde é que fala disso? Eleição. Deus elegeu Noé. Noé era um tipo de eleito. Aí é o estudo na teologia que chama-se tipologia. É algo que Deus representa aqui, no Antigo Testamento, e vai acontecer no Novo Testamento. Chama-se tipologia. Noé era um tipo de eleito e a arca um tipo de Jesus. A arca era um tipo de Jesus. Quem fosse para ela, salvava-se. Então, teologicamente, quem fez teologia, tem esse estudo da tipologia. Nesse caso, Noé era um tipo de eleito e a arca um tipo de Jesus, uma representação. Então, quem foi escolhido
para ir para a arca foi salvo. Está vendo? Quem foi eleito para ir para a arca foi salvo. Então está fazendo de eleição. Quem é escolhido para ir a Jesus, da mesma forma é salvo. E isto não é por mérito, mas pela graça. Noé achou graça diante de Deus. Deus o elegeu pela graça. Venha para cá. Você eu vou salvar. Você está vendo? Lá em Gênesis, falando de eleição. Você está vendo o que é contextualizar? O que é pregar com a iluminação de Deus, não com a interpretação humana? Efésios 2, 4, 10 diz assim, ó. Mas Deus, já no Novo Testamento, ó. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, ou seja, fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ó, você veja um versículo desse, somos feitura dele, criatura dele, depois criados em Cristo, aí fala da primeira e da segunda, fala da criatura e fala da regeneração. Mas se você não contextualizar, pois somos feitura dele, criados em Cristo. Sim, ele nos fez criatura dele. Depois nós morremos e nascemos em Cristo. Para quê? Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Olha aqui. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. De antemão, anteriormente, antes da fundação do mundo. Eleição, predestinação. Ele preparou de antemão, antecipadamente. Mas Deus revela imediatamente os sinais dos eleitos. Ou seja, olha como é interessante. A característica que todo eleito deve ter. Quando ele, Deus, conta a história bem resumida de Noé. Como nós vimos aqui em Noé, Gênesis 6, 9. Ó. Eis a história de Noé. Presta atenção. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Veja bem. Noé era pecador. Noé não era justo e íntegro comparado com Deus. Mas Noé era justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Quando Deus diz assim, porque senão Noé era um homem justo e íntegro. Aí Deus diz, não há um justo sequer. Está se contradizendo a Bíblia. Porque ele disse que Noé era justo e íntegro, e aqui está dizendo que não há um justo. Mas Noé não era. Ninguém é justo e íntegro diante de Deus. Olha o que o versículo diz, todo, não é uma parte. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Não era diante de Deus. Era entre os homens nos quais ele vivia naquela cidade. A natureza degenerada estava em Noé, mas não o dominava. Ele era pecador no meio de pecadores, mas buscando viver em santidade. Exatamente como nós devemos fazer hoje, como Deus tem me mandado clamar, gritar para que vocês façam. A Bíblia diz, como nós vemos, que Noé andava com Deus. Meus irmãos, agora, o que Deus quer dizer quando afirma que Noé andava com ele? Noé era um semideus? Não era um pecador igual a nós. Um homem pode andar com Deus? Você pode andar com Deus? Você só não pode, mas deve andar com Deus. Porque se você está realmente na fé, Cristo está em você.
Se Cristo está em você, logicamente você anda com Deus. Por isso, Paulo, se você vive realmente a vida como é para ser vivida, viver é Cristo. Ora, se eu vivo em Cristo e Cristo vive em mim, eu ando com Deus. É lógico. 2 Coríntios 3,5 diz, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Porque se ele está em você, você anda com ele. Se você não está em pecado, ele está em você e você está nele. Você é um com ele, assim como ele é um com Deus. É isso que ele quer dizer no versículo. Então, andar com Deus é ser justo e íntegro entre essa humanidade decaída. É não andar em conformidade com este século, com este mundo em que vivem os nossos contemporâneos. Contemporâneos são aqueles que vivem com você agora nesse mundo. Por exemplo, um dia desse eu encontrei lá no outro estado os meus contemporâneos da faculdade, que eu terminei em 81. Então eles eram contemporâneos, eles estudaram comigo na época que eu estudei. Agora nós somos contemporâneos nesse tempo aqui, nós vivemos juntos. Então andar com Deus é ser justo e íntegro entre essa humanidade decaída. É não andar em conformidade com este século, com este mundo em que vivem os nossos contemporâneos. Eu não posso viver como muitos vivem no meu trabalho. São meus contemporâneos, eu não posso viver, porque eu tenho que andar com Deus. Ou eu ando com os contemporâneos, ou eu ando com Deus. E eu quero que Deus diga, meu servo Humberto é um homem justo e íntegro entre os contemporâneos dele. Perante mim ele é um pecador, mas lá entre os homens ele é íntegro. É isso que Deus quer de nós. Romanos 12:2 diz assim, e não vos conformeis com este século. Não vos conformeis aqui, não é como a gente pensa, não fique conformado não. Não vos conformei não entre em conformidade. Não faça igual a eles. Não faça conforme eles fazem. É essa a exegese correta. Não vos conformeis com este século. Olha aqui, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estamos concluindo, meu irmão. Mas aguente esse finalzinho aí, porque é um fechamento lindo. Você vê que desde o começo é palavra renovada, é palavra que você é aprendendo, é maravilhoso. Muitos conhecem esse versículo, esta ordem de Deus, mas insistem em querer dizer que andam com Deus, mas andam também com os contemporâneos. Fazem o que o do mundo fazem. Não é íntegro, meu irmão, não é justo. Para aqueles que dizem que querem andar com Deus, Deus ordena na sua palavra que se sujeitem a Deus, se purifiquem, deixe o ânimo dobre, deixe os contemporâneos e os seus costumes diabólicos. Tiago 4, a partir do versículo 7, olha o que Deus determina. É determinando, não é sugerindo não. Ele diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, assim como Noé fazia, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. Que ânimo dobre, pastor? O ânimo dobre é aquele que vive com o contemporâneo e vive com os cristãos na igreja. Ele é bipolar. Tá? Ele anda lá e anda cá, anda lá e anda cá. Resultado, com Deus ele não anda. Porque se ele não é íntegro com Deus, com os homens, ele não é íntegro para Deus. E vós que sois de ânimo dobre, aí Deus assim, limpai o coração, rapaz. Tire isso de você. Afligi-vos, lamentai e chorai. O que é isso aqui? Porque para você se separar de certos contemporâneos, que a sua família é contemporânea, você tem que se afligir. Você tem que lamentar e chorar.
Você está rindo com os contemporâneos? Está feliz, né? Tá com os pecadores? Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Fique triste, comece a chorar, fique triste, deixe o contemporâneo pecador. Essa alegria falsa, converta ela em tristeza, em pranto. Mas você não pode viver segundo os contemporâneos. Ah, é porque é meu pai, ah, é porque é minha mãe, ah, é porque é meu irmão, ah, é minha irmã, é meu filho, é minha filha. Mas vai para o inferno com ele então. Mas a palavra de Deus não muda. Ele diz bem claro aqui. Olha aqui, afligi-vos, lamentar e chorar é o jeito que você tem que fazer. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Rapaz, eu vivi isso aqui várias vezes. Eu vivi isso aqui, eu me afligi. Eu chorei. Olhe, toda a alegria que eu tinha tornou-se em tristeza. Mas eu fui na presença de Deus e me humilhei. Sabe o que Ele fez? Me levantou e me exaltou. É incrível, mas eu me sinto mais forte, eu me sinto mais amigo de Deus, eu me sinto mais em paz, eu me sinto... Tudo, coisas muitas e pessoas que eu amava se tornaram refúgio para mim ganhar Cristo. Está arrependido, pastor? Nem uma vírgula. Nem uma vírgula. Eu estou maravilhado. Sabe por que é que eu aceito e eu acredito? Porque Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Aí Deus, eu não estou querendo que tu seja igual a mim não, rapaz. Eu estou querendo que tu seja melhor do que os homens pecadores que estão aí. Seja justo e íntegro entre os teus contemporâneos. Aí eu digo, ah, Senhor, você não pode nem dizer que não pode ser, porque Noé foi e era pecador igual a tu. E Noé não era melhor do que eu. Você está vendo o que é Bíblia? Ele manda, tá, você está sorrindo, tá bom, do lado do pecador? Para acabar com essa falsa alegria, rapaz. Converta teu riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Foi o que eu fiz. Chorando, morrendo, me acabando. Cheguei, me ajoelhei, Senhor, tenha misericórdia de mim, está aqui, estou acabado, estou morto, estou querendo ir também. Meu irmão, mas literalmente Deus me exaltou, me levantou, me colocou de pé. Quem quiser que venha ficar comigo, quem não quiser não venha. Eu só não quero é deixar Jesus. Você recebe na maior, você vai e vou, nada. Tem nem perigo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou falando aqui, estribado no poder dele, porque eu não acredito no que eu estou dizendo, o que eu passei e como eu estou agora. Se eu disser que eu imaginava que eu ia ficar desse jeito, nessa segurança, alegre, feliz, deitando e dormindo, eu sou um mentiroso, cínico, que eu estou vivendo e não estou acreditando. Aí eu vou para a palavra, diz que a paz que excede a todo entendimento. Está aqui a explicação. Se não tivesse na palavra isso, eu dizia que eu estava ficando doido. Eu dizia que estava ficando doido. Porque é algo tremendo, tremendo. É divino. É sobrenatural. Eu não quero quem não quer Deus. Eu não quero quem não honra Deus. Eu não quero nem saber que laço sanguíneo tem comigo. Não adianta, eu não consigo. A minha carne queria ser amaldiçoada lá com eles. Mas Cristo é maior em mim, eu não tenho força. Tem hora que você tem que escolher. Eu vou dizer uma coisa para vocês, uma verdade que Deus me disse que eu achei tremendo. Aprende isso aí. Tem hora que você tem que escolher entre a menor dor. Não é entre o bom e o ruim, não. É entre a menor dor. Aí eu tive que escolher entre esses que eu amo e entre Cristo. Eita, rapaz. Se eu deixar esse, vou sofrer demais. Se eu deixar esse, eu vou sofrer demais.
De qualquer maneira eu vou chorar, vou ficar triste, converter minha alegria em pranto, choro muito, tristeza. Não tem escolha não, penso duas escolhas ruins, e agora o que é que eu faço? O que é que eu faço? Aí sabe o que é que eu fiz? Eu analisei, qual é a que eu de todas as duas eu vou sofrer. Todas as duas eu vou sofrer. Qual é a que eu vou sofrer menos? Eu vou sofrer menos ficando com Cristo? Então eu vou para cá. Tem escolha. Você tem que escolher a que você sofre menos. Ah, mas então eu fiquei com o meu contemporâneo e sofri menos. É porque o seu amor está lá. Infelizmente você não tem eleição. Infelizmente você não recebeu o amor de Cristo. Porque essa força não vem de mim, vem de Cristo. Porque eu por mim mesmo teria ido. Estou dizendo aqui que fui durão, não. Não vou porque eu sou macho, não. Se eu fosse macho, eu não tinha me prostrado chorando, pedindo a Deus que me matasse, que me levasse. Tenha misericórdia de mim, eu já fiz tanto. O que é o Senhor me levar para ir agora? Faça isso comigo não. Eu disse, para Deus eu disse. O Senhor não aguenta mais não, o Senhor não aguenta mais não, Senhor. O Senhor disse que não dá um fardo maior que possa carregar. Depois pedir perdão a Deus. Me leve, o que é o Senhor ter essa misericórdia? Me leve, Senhor. Levo não. Eu vou fazer mais, eu vou te exaltar. Agora, eu lá imaginava isso? Não imaginava. Mas Ele é Deus. Creia, meu irmão. Se você escolher o lado dos contemporâneos, sem sofrer, mais do que você deixar os contemporâneos, a notícia é muito triste. Você não é filho de Deus. Porque senão você prefere o sofrer do lado de Cristo. É melhor do que a alegria. Olha o que Deus diz? Converta a tua alegria em pranto e o teu riso em tristeza. Saia daí e venha chorar aqui perto de mim. Venha se humilhar aqui para mim, que eu vou te exaltar. É muito tremendo. Faça a sua história ser como a história de Noé e passe a andar verdadeiramente com Deus. Se você vivesse na época de Noé, você estaria andando com Deus ou com os contemporâneos? Hoje você está andando com Deus ou com os contemporâneos? Amantes da carne e amados pela carne. Gênesis 6:9, eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Aqui eu posso deduzir que eu ando com Deus. Porque até aqui Deus tem me sustentado. No meio dos meus contemporâneos, não tem, tá aí, não sou nem doido de me comparar com Jesus, mas com os homens que estão aí, tem nem medo. Graças a Jesus que me sustenta. Todos sabem como Noé era tratado pelos contemporâneos. Quem lê a Bíblia, quem estudou um pouquinho sabe. Sabe como era? Zombaria, era como louco, como radical. Todos sabem também o fim dos contemporâneos e o fim de Noé. Todos sabem. Era o louco, era o doido. Ó, abestado, ei, radical, legalista, ei. Quem foi que foi para Jesus? Quem foi que foi para a arcazinha? Quem foi? Só os loucos com ele. Só os escolhidos. Os sabidões, os sabichões, se acabaram tudo. Para nós dizermos que andamos com Deus, Deus deve estar presente em nós, refletido no nosso testemunho de vida. Pois para tudo vir a acontecer, havia a presença de Deus em tudo. Olha aqui, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. As coisas na sua vida só vão acontecer se nela estiver a presença de Deus. Mas para isso é preciso que você creia verdadeiramente que Deus existe. Na sua vida deve haver e prevalecer também a vontade de Deus. Pois no início de cada dia da reconstrução, agora que você sabe que não é a criação, os 6 dias não foi a criação, foi a reconstrução. A criação foi no primeiro versículo, quando ele diz, Deus criou os céus e a terra. Depois, no interregno de eras e mais eras que ninguém sabe, ele começou a reconstruir e povoar. A vontade de Deus, pois no início de cada dia da reconstrução, lemos, disse Deus. Olha que tremendo.
Olha que coisa linda que Deus mostrou aqui. Gênesis 1:3, ó. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Gênesis 1:6. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Gênesis 1:9. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim se fez. Gênesis 1:14. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Gênesis 1:20. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxame de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Vontade, vontade, vontade de Deus. Terminou não, tem mais um versículo, 1:24. Disse também Deus, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, assim se fez. Você nunca imaginou, já leu a Bíblia não sei quantas vezes, nunca se ligou que tinha tanto disse Deus, disse Deus, disse Deus, disse Deus, disse Deus. Duvido, você se lembra menos 2 vezes. Aqui quantas vezes ele disse? Tem mais, Gênesis 1:26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rasteiam pela terra. Ainda tem, pastor? Tem. Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Está terminando, meu irmão. Como para acontecer tudo teve que haver a vontade de Deus, na sua vida, meu irmão, as coisas só acontecem se houver a vontade soberana de Deus. Não tem, ou acontecem com a vontade de Deus, ou não acontecem, ou acontecem para fazer você sofrer. E como tudo que é de Deus, tudo foi feito num progresso bem ordenado, em 6 partes, para atingir o propósito final de Deus, abençoar o homem. Hoje, se nas nossas vidas permitirmos a presença de Deus, com liberdade para operar a sua vontade, haverá um perfeito progresso nas nossas vidas e com certeza o propósito final de Deus será alcançado em nossa vida. Progresso, prosperidade e tudo de bom, não é comprando Deus com dízimo não, meu irmão. É sendo íntegro e justo no meio dos nossos contemporâneos. É tendo a vontade de Deus prevalecendo no nosso coração, não a nossa, humana, carnal, pecaminosa, inclinada ao que é ruim. Tem nada de comprar Deus, não. Dízimo é uma atitude de obediência, está na palavra, ele mandou, acabou, está mandado, não tem que questionar não. Ou então não faça, não venha dizer que é crente, nem que crê em Deus. Caia fora. Agora, ter Deus, ser abençoado, ter prosperidade, ser abençoado em tudo, Baruque, né? Bem-aventurado, somente dessa forma, a vontade de Deus prevalecendo no seu coração, a obediência aos princípios, ser forte e corajoso para conseguir isso. Então, esse propósito final de Deus será alcançado em nossas vidas, nos abençoar com a graça onde temos a salvação, o amor e a paz que excede a todo entendimento. Para isso, temos que o resumo para fechar. A Bíblia é regra única e infalível de fé e prática. Ela é regra única, ela é infalível e é única de fé e de prática. Não adianta eu dizer que tenho fé e não pratico. A Bíblia é inerrante. A Bíblia é a verdade divina, um testemunho e não uma teoria. Se você não lê a Bíblia com esta convicção, vá aproveitar o tempo que você ainda tem no mundo,
porque a eternidade para você também é impossível. Não se pode agradar dois senhores. Agrada um e desagrada o outro, ou desagrada o outro e agrada um. Não adianta estar com os contemporâneos e dizer que está com Deus. Você pode até dizer, e pode até estar com Deus, mas Deus não está com você. Porque Deus é exclusivo. Ele é zeloso. Essa palavra zeloso foi traduzida como zeloso, porque ciumento é muito pejorativo na nossa gramática portuguesa. Mas lá no original, a tradução mais fidedigna é Deus é ciumento. Ele não quer lhe dividir com ninguém. Você é só dele. Você quer dividir seu marido com alguém? Quer nada. Quer dividir sua mulher com alguém? Quer nada. Você que é homem, tem as coisas, não quer dividir com ninguém? Deus, que é Deus que lhe criou, para a glória dele, vai querer lhe dividir com o mundo, com o diabo? Com certeza não, meu irmão. Com certeza não. Louvado seja Deus nosso Senhor, que pela sua graça, através da fé, nos faz crer que andamos com Ele e com Ele estaremos na eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe.